Se você não vive numa bolha, ou então se você é muito mau caráter ou burro, você deve saber muito bem que a diferença entre Lula e Bolsonaro em 2022 foi mínima. Foi muito menos, foi cerca de 2 milhões de votos. Foi muito menos do que o voto nulo, por exemplo. Votos em branco, votos nulos, que totalizaram milhões de votos, muito mais que 2 milhões. Ou seja, quem fez campanha para o voto nulo ajudou indiretamente ou diretamente, considere o que você quiser, a eleger o atual presidente da República, que é o senhor Luiz Inácio. E agora, você não vê assim esses responsáveis por apoiar o voto nulo, fazer campanha, eles reconhecendo que erraram, que o Brasil estava melhor antes. O Brasil, eu já falei que várias vezes, o Bolsonaro é um traidor da pátria. O Brasil não estava bom com ele. A gasolina chegou a 7,59. Porém, o Brasil estava melhor com Jair Bolsonaro. Isso é fato. Não é questão assim de opinião, não é achismo meu, são fatos. Entendeu? E aí agora eu vou começar a apresentar alguns fatos aqui para você de um dos principais integrantes, não integrantes do MBL, o senhor Nando Moura. Então vamos aumentar o som aqui para vocês ouvirem o que o senhor Nando Moura falou no debate ano passado no Inteligência Limitada e contradizer um pouco aqui os fatos dele. Quem escreveu a minuta? Mas que golpe que você tá falando? Escreveu a minuta. Só não houve só não houve um autogolpe de Jair Bolsonaro. E você sabe disso muito bem. Que diabo você tá falando? Porque ele não conseguiu a alta cúpula do exército. Você sabe. No dia seguinte isso aqui viraria uma Venezuela. Você não é idiota, não. Se o PT tivesse algo assim, ou só cogitasse ter algo assim, você está dando de novo. Não, você não sabe história. Você não sabe história recente. Velho. Se você não me deixar Procura aí. se você não me deixar falar, Se você não me deixar falar, você não está debatendo. Você está querendo se impor pelo grito. Cara, teve ou não teve a minuta do golpe? Não existe isso que você está falando. Que golpe? Não existe, bicho. Tá onde? Marte, Você está usando... Marte, caralho. Você reclama que eu te chamo de petista e você está usando o vocabulário petista. Você está usando terminologia em Marte. Se você está negando a realidade, se existe uma minuta do golpe, eu estou falando luta do golpe. sim, foi feita pelo senhor Felipe G. Martins, que hoje fugiu e não está mais aqui no Brasil. Você pode perguntar, qualquer um que está assistindo isso aqui agora, Felipe G. Martins, que era o assessor do Bolsonaro, ex-assessor do Bolsonaro, foi preso por, segundo o Nando, ter fugido do Brasil, né? Ele foi preso por uma viagem que fez, se não me engano, a Orlando, foi para os Estados Unidos. E aí eu tenho aqui uma matéria para poder colocar um contraponto ao senhor Nando Moura. Departamento dos Estados Unidos confirma que Martins, o Felipe G. Martins, não viajou a Orlando em 30 de 12 de 2022. Ex-assessor da Presidência da República para assuntos internacionais está preso há 4 meses por viagem que não fez. Percebe como isso é uma perseguição puramente política? E o Nando Moura é um integrante, sim, vai falar que não é membro do MBL, não tem o CPF lá no MBL, mas ele é membro do MBL, ele estava lá junto com o MBL na manifestação e ele vai falar, eu fui pro caminhão do Vem Pra Rua, quem convocou essa manifestação foi o MBL estava junto. Meu irmão, você é do MBL. Basta perceber como que o Arthur Duval atacou o Nando Moura e pouco depois ele estava lá defendendo o Arthur Duval. Você consegue entender? Ele não consegue tecer uma crítica dura a alguém do MBL. Ele não consegue comprar uma briga com alguém do MBL. Porque simplesmente é o povo dele. Entendeu? E aí ele confirma que o Felipe G. Martins fugiu do Brasil. E tá aqui, ó. Comprovado, o Departamento dos Estados Unidos confirmou que ele não viajou para o Brasil, pela data da qual ele foi preso. Veja bem, eu nunca considerei, nem mesmo por brincadeira, o Nando um cara petista. Mas ele tem uma terminologia um pouco petista, assim. Vamos ver nesse ponto aqui. Obviamente, porque eles são de golpe desde o Michoteira, cara. eu estava na rua pedindo impeachment da Dilma. Eu estava na rua pedindo impeachment da Dilma. Junto com os amigos do MBL, né? Não, meu irmão, junto com os bolsonaristas. E desceram o cacete no MBL. Pau no cu do MBL. Foda-se o MBL, que se dane. O MBL entrou lá para destruir o projeto de lei. Destruir projeto de lei. De Carvalho, Não teve projeto de lei. Você fala que não mudou, né? Que é sempre a mesma bosta. O Cobos ainda termina falando que o Nando não mudou. Eu preciso pegar essa parte também. Isso aqui é hilário. Vamos lá ver o Nando afirmando que não mudou.
É Bolsonaro. Você não era um cara Você assim. descia o cacete. Eu sempre fui. Eu sempre fui a mesma bosta. E todo mundo pode provar. Todo mundo que foi no meu canal pode provar. Então você pode falar o seguinte: esse Nando Moura é um bosta, esse Manamboura é não sei o que lá. Você pode falar o que você quiser. Mas eu nunca mudei, meu irmão. Eu nunca mudei. Nando falando que nunca mudou. Quem assiste o Nando há mais tempo como eu, vai se lembrar que antigamente ele falava que a Dilma não ganhou democraticamente porque a urna era feita pela Smartmatic. Smartmatic, essa que era a empresa que fazia a urna eletrônica e que foi pega, se não me engano, em processos de fraude. O Nando falava isso nos vídeos dele, criticava a Smartmatic, falava que a Dilma não ganhou democraticamente e hoje ele fala que o Bolsonaro perdeu democraticamente pro Lula, porque não teve o voto daqueles que ele traiu e assassinou e esfaqueou e fez assassinato de reputação. Então o discurso dele mudou completamente e hoje ele fala que não mudou, que se manteve fiel aos próprios princípios. E ele, não só isso, ele parte pro vitimismo. Vamos agora ver o Nando Moura de 2024, que diz que nunca mudou, se vitimizando. E você trata como criminoso, você trata pior do que um traficante, pior do que um brutalizador, pior do que um assassino em série, quem tenta só manter-se fiel aos seus próprios valores e os seus próprios princípios. Você me trata pior do que um traficante, que um assassino, que um criminoso, que destruiu milhares de vidas, porque eu estou falando a verdade. E aí você diz: eu te sigo desde a puta. Então é isso, o Nando Moura é tratado pior que o Marcinho VP, que Fernandinho Beiramar, né? É isso aí. E tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui que é muito importante. O Nando, agora, quando ele é cobrado, ele é um youtuber que fala de política há quase 10 anos. E quando ele é cobrado sobre a opinião política dele, sobre alguma coisa, ele fala: vocês estão cobrando um professor de música, eu não tenho poder no Senado. Amigão, se você não quer ser cobrado da sua opinião de política, sendo um youtuber que fala de política, aposenta do YouTube que é melhor. Eu quero abordar outro assunto muito importante que o Nando simplesmente parou de falar. Porque se você acompanha há já algum tempo, MBL, Nando Moura, mais o Nando, você vai se lembrar com certeza que eles falavam muito orçamento secreto, é corrupção, quando era o governo do Jair Bolsonaro. Mas e agora? Será que eles se mantiveram fiéis aos seus princípios, às suas próprias falas? Esse debate foi em novembro de 2023. Xingar o caralho. Mas o Brigadeiro, ele não está negando a política. Ele está dizendo que esse sistema político não chegará a um fim porque os dois trabalham para uma coisa só. Ninguém aprovou mais emendas, orçamento secreto, que Jair Bolsonaro, irmão. Então, assim, se você quer uma direita... Ninguém aprovou mais emendas com orçamento secreto que Jair Bolsonaro. Certo, naquele momento era verdade. Vamos ver as notícias agora para ver se ainda se mantém isso, né? Planalto libera 5 bilhões em emendas em um dia. Lula autoriza pagamento de 20 bilhões de emendas. Lula triplica a verba de emendas e destina 14 bilhões. Lula ultrapassa Bolsonaro em liberação de emendas, chega a 14 bilhões entre janeiro e abril. Ultrapassa Bolsonaro. Inclusive o Lula ultrapassou o Bolsonaro em liberação de emendas num ano eleitoral, né, em questão de 2020 e 2024. Eleições municipais, o Lula já liberou mais emendas que o Bolsonaro. Você não vê o Nando falando disso. Em 2023 e 2024, Nando não fala, não existe mais para ele orçamento secreto. Entendeu? Agora, orçamento secreto não existe, ele não fala mais nada a respeito. Lula supera o Bolsonaro e paga quase 22 bilhões em emendas parlamentares em 2023. Aqui, o Nando fala: eu não sou do MBL, desse cacete no MBL. Tá aqui, meu discurso: MBL, Ciro, PCdoB, Tipo Santa Cruz, Bolsonaro. Ele tava no caminhão, fala que foi do Vem Pra Rua, mas estava lá Ciro Gomes, MBL, ele atuou junto do João Dória durante a pandemia. Gasto quase triplica e Bolsonaro terminará mandato com 93 bilhões em emendas parlamentares. E aí o Nando estava certo em cobrar.
Por quê? Emenda parlamentar é o nosso dinheiro. E está sendo mandado para não sabe quem. Porque está lá no portal da transparência, mas você não sabe quem pegou e nem onde foi usado. Justa cobrança. Mas por que a cobrança acabou depois que o Lula assumiu? Você não sabe. Aí eles afirmam, é tudo a mesma coisa. Estaríamos do mesmo jeito, eles atuam pela mesma coisa. Então vamos lá. Déficit nominal do Brasil ultrapassa 1 trilhão, o maior desde 2021. Governo central registra déficit primário de 1 bilhão e 427 milhões em março de 2024. 1 bilhão e 500 milhões em um mês. Preço de alimentos já sobe mais que o dobro da inflação este ano. Brasil rumo à 8ª maior economia do mundo. Uma notícia boa do governo Lula. Como é que está o supermercado? Eu mostrei no outro vídeo aquele corte da Amanda Vetorazzo, mostrando a comparação de preços na pandemia e a comparação de preços hoje. O mesmo carrinho que antes daria R$ 88, hoje dá R$ 188. Você consegue entender isso? E aí fala aqui, Brasil rumo à 8ª maior economia mundial, ultrapassamos a Itália. Meu amigo, Índia está acima do Brasil na questão do PIB. PIB não é indicação de riqueza exatamente de um país. PIB é Produto Interno Bruto, certo? Mas como a população vive, que é o que indica como está a economia do país. Nossa economia está em frangalhos. Na minha cidade a gasolina está R$ 5,99. Na minha cidade, não sei como está na sua. Supermercado hoje é impossível de você levar um carrinho, aquele carrinho grande, se você encher ele até a metade, dá no mínimo R$ 600. Tá impossível você ser um adulto com responsabilidades no Brasil hoje e viver. Tá impossível você viver. Dívida bruta deve atingir 77,3% do PIB em 2024. Não sei se vocês vão se lembrar, mas em 2022 a dívida do PIB era aproximadamente 74,3%. Se você ainda não acordou dessa idolatria do MBL, desse povinho aí isento, que não reconhece que o país estava sim ruim com o Bolsonaro, mas hoje está muito pior. Se você não acordou ainda, eu te faço um convite, acorde enquanto é tempo. Se você é petista, você não tem mais solução. Outro porém aqui também, né, o Nando Moura, sempre que vai falar do Lula, ele fala assim, todo mundo já sabia que o Lula ia ser ruim. Quem soltou o Lula? Se em 2024 você continua sendo petista, você não tem mais solução. Mas se você ainda está naquela, é tudo a mesma coisa, o Bolsonaro fez tudo que o PT queria, porque senão o PT voltava. Meu amigo, é tempo de acordar ainda. O Bolsonaro realmente foi muito ruim. Ele votou mais de 300 vezes com o PT. Eu já mostrei isso em um vídeo. Porém, ele deixou superávit. A gasolina, aqui na minha cidade, quando ele saiu, estava R$ 4,69. Supermercado era mais barato em 2022. O Brasil estava aliado aos países certos, tá certo? A gente não recebia apoio de Hamas. O Brasil não estava aliado a ditaduras. Não recebeu Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado. Um cara genocida que acabou com seu país. O MBL, ele se apoia ao time que está ganhando. Então, se a oposição está crescendo, ele está. Se a oposição ao Lula está crescendo, ele está com a oposição ao Lula. Se a oposição à direita está crescendo, ele está com a oposição à direita. Quem se lembra quando o PSOL se uniu ao MBL para poder derrubar o Bolsonaro? Eles estavam unidos. E o Nando e o Brigadeiro, que são amigaços do MBL, reconheceram isso no vídeo, no debate. Então é o seguinte... Acorde dessa Matrix da MBL. Como o Nando gosta de falar, desconecte os cabos da Matrix e acorde enquanto é tempo. É isso aí.